a base de alvenaria, onde nós apoiamos os armários. O vídeo de hoje é sobre o sócolo. Mas e aí? Usar ou não usar? Tudo é uma questão de gosto. E quem me ensinou a gostar tanto foi a minha mãe. E eu vou contar o porquê. Minha mãe sempre foi uma neura da limpeza. E se ela era neura, eu também tinha que ser, porque eu também participava das faxinas, né? Ela detestava aquele espacinho que fica entre o chão e o armário. E cá entre nós, vamos concordar com ela, só serve para juntar sujeira. Ali de baixo, principalmente se o armário tem os pezinhos entre a parede ali, enche de casinha de aranha. E eu tenho pavor de aranha. E para elas não aparecer, a gente precisa limpar. O desejo da minha mãe sempre foi ter essa paredinha, né, para apoiar os armários. Ela sempre falava, quando a gente tiver uma oportunidade de ter uma reforma, eu vou colocar minha paredinha ali na minha cozinha, para mim não precisar mais agachar para limpar debaixo do armário. Normalmente, quando a gente vai em obras, né, dar uma olhadinha ali como que tá ficando, os profissionais ali presentes costumam chamar de base e a gente escuta às vezes até chamarem de sapata. E na verdade o nome dele é só. Nós arquitetos, quando pensamos em fazer um projeto, nós sempre pensamos na forma e na função. Ele não pode ser só esteticamente bonito. Aquela beleza precisa ser funcional. E o sócolo é um exemplo perfeito para se falar disso. Além de deixar o seu ambiente ainda mais bonito, porque não fica aquele vão sem utilização ali, né, entre o seu armário e o chão, ele também te ajuda na parte da higiene. Ali não vai entrar sujeira, não vai entrar bichos indesejáveis, porque entra muito. E ele pode ser utilizado não só na cozinha, né? Porque principalmente quando a gente pensa em armários, a gente lembra primeiramente da cozinha. Mas ele pode ser utilizado em toda a área molhada que tiver na sua casa. Na sua cozinha, lavanderia e até mesmo em banheiro. O sócolo é a projeção dos armários. Então, antes de tudo, antes de você pensar em fazer um sócolo, você precisa ter um projeto para você prever onde vai estar os seus armários, onde vai estar os seus eletros. Porque dependendo do elétrico que você vai colocar, ele não vai ficar em cima do sócolo. A geladeira é um exemplo disso. O fogão também é um outro exemplo. Se você for colocar um fogão comum de chão, ele não vai ficar em cima do sócolo. Se for um fogão de bancada, um cooktop, um fogão de embutir, ele vai ficar posicionado em cima do sócolo também. Então, assim, sempre pensar que o sócolo é a projeção da sua cozinha ou do seu ambiente que você está fazendo ali. Então vamos falar um pouquinho de como é feito o sócolo. É uma base de alvenaria. Normalmente a gente faz o contorno com ou tijolo ou bloco. Primeiro ponto. Esse sócolo ele é recuado, ele não acompanha a sua bancada. Então vamos supor, a sua bancada tem 60 centímetros. O seu sócolo ele tem que ter pelo menos uns 10 centímetros de recuo perante a sua bancada. Então ali o sócolo vai ter uns 50. E por que isso? A gente prevê o conforto para você manusear a sua bancada, se for manusear um fogão, manusear ali a pia na parte de lavagem de louça, isso falando de cozinhas. Então a gente precisa, imagina o seu pé batendo ali na parede, automaticamente você vai ficar distante da sua bancada. Então quando a gente faz esse recuo, a gente encaixa o pé certinho e você fica mais próximo. Isso aí a gente garante mais segurança e garante também um conforto na hora de manusear a bancada. Quanto a isso, a gente também precisa prever qual material que vai ser utilizado. Porque se você for colocar, por exemplo, um granito e você previu 10 centímetros de recuo, na hora que você for colocar esse granito, ele tem uma espessura de 2, então ele já não vai ter 10, ele vai ter 8. Se for um porcelanato, normalmente é 1 centímetro, então já não vai ter aquela proporção que foi esperado. Então assim, vamos sempre prever, antes de começar aquela obra, antes de começar a fazer a alocação do sócolo, sempre prever qual material utilizar. Ainda falando sobre as dimensões do sócolo, a altura dele sempre varia entre 10 e uns 15 centímetros de altura. Eu gosto de deixar sempre uns 12 centímetros de altura, que eu acho que é uma altura bacana, que se você for lavar não vai ter o problema de molhar os armários, e também é uma altura que fica esteticamente bonita. A gente pode utilizar diferentes tipos de materiais como acabamento. Normalmente seguem o mesmo material que foi utilizado na bancada,
Se for uma bancada de porcelanato, às vezes utilizar o porcelanato ali também embaixo, ou até mesmo granito. E em alguns casos, que é o que eu gosto muito de fazer, é utilizar o mesmo piso do chão. Ali você segue como se fosse um rodapé, né? No caso do sócolo, um roda-base. Para finalizar, eu queria deixar 3 observações importantes antes de pensar em fazer o sócolo. Primeiro, ter um projeto definido antes de tudo. Lembrando sempre que o sócolo é a projeção dos seus armários e dos seus elétrons. Então, primeiro ponto, nunca se esqueça de ter sempre o projeto em mãos. Segundo, saber, antes de tudo, qual material você vai utilizar, para não ter imprevistos, para você dimensionar o recuo que você vai precisar usar no seu sócolo. Terceiro, complementando o segundo, respeitar os recuos e alturas determinados no projeto. Ter um bom aproveitamento do seu sócolo, para garantir o conforto e a segurança na hora de manusear sua bancada. E uma dica legal que eu vou deixar aqui para finalizar, sabe aquele entulho que você joga lá na caçamba, todo aquele entulho de obra? Quando você vai fazer um sócolo, fica um vão lá dentro. Então, nada de querer completar aquilo com massa, com qualquer material aí que você vai ter um custo muito maior. Antes de você fechar, de completar, de encher, vai lá na caçamba, pega todo aquele entulho necessário para completar o seu sócolo e joga lá dentro. E utiliza como preenchimento do sócolo. Com isso, você vai garantir a economia de materiais, o desperdício que ia para a caçamba, você está utilizando também na sua obra. Então, a gente preza muito a economia, principalmente, e zero desperdício. Quanto menos desperdício, melhor. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e deixa aqui pra gente nos comentários se você conhecia esse nome, se vocês já tinham escutado algum outro nome aí nas obras. Curta o vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!